Deus com você. Eu sei que Deus já vem falando conosco de uma maneira linda e extraordinária. Deus já usou aqui o ministério de louvor, a vida do pastor Gledson, e eu creio que muito mais o Senhor Ele fará e falará conosco, porque a sua palavra é espada afiada de dois gumes que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. 1 Reis capítulo 22, a partir do versículo 29, e nós leremos até o 36. 1 Reis 22, do 29 ao 36. E eu quero falar nessa noite sobre um Deus que gera livramentos. Diga assim: eu tenho um Deus que gera grandes livramentos na minha vida. Diga: até livramentos que eu não vejo e coisas que eu não sei, mas Ele está cuidando de mim. Você crê nisso? Amém ou não amém? Ô glória! 1 Reis capítulo 22, a partir do versículo 29, você vai ter a oportunidade de acompanhar pelo telão, independente da versão, o sentido é o mesmo. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos 32 capitãos dos carros, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitãos dos carros Josafá, disseram: certamente é este o rei de Israel. E a ele se dirigiram para o atacar. Porém Josafá gritou, vendo os capitãos dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Então um homem enteçou o arco e, atirando do acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: vira e leve-me, preste atenção, para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se reinda naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no de pé no carro, defronte dos círios, mas à tarde morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro, e ao pôr do sol fez-se ouvir um pregão pelo exército que dizia: cada um foi para a sua cidade e cada um para a sua terra. Só até aqui. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero estar orando por você. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem falado conosco. O Senhor tem se manifestado aos nossos corações de uma maneira tão linda, tão singular, tão particular, Deus, e nós queremos te glorificar, porque existe um povo aqui nessa noite que não está porque não tinham o que fazer. São pessoas que estão porque decidiram estar diante da tua presença, vivendo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E eu creio, Senhor, que o Senhor tem grandes coisas para fazer e para realizar nessa noite. Nada tem a ver conosco, nada tem a ver comigo, com os pastores, com o ministério de louvor, tudo tem a ver com o Senhor. Que venhamos a desaparecer diante da nuvem da tua glória, e que o Senhor apareça e seja glorificado. Essa é a nossa oração: que haja cura, que haja libertação, que haja restituição, salvação. Senhor, opera como só o Senhor pode operar, e faça como só o Senhor pode fazer, em nome de Jesus. Se você crê e Deus está nesse lugar, e que Ele é aquele que fala conosco, aplauda mais uma vez o seu nome. Oh glória, aleluia. Meus lindos, quantos livramentos de maneira geral e abrangente o Senhor já não nos deu. Livramentos referentes a portas que você achava que seriam as melhores portas de emprego, e lá na frente você pôde perceber que não foi, que realmente o Senhor tinha algo muito melhor.
Quantas e quantas vezes o inimigo, até circunstâncias, tentaram colocar você em enrascadas que de repente, quando você observou lá na frente, você disse: meu Deus, será que eu estava tão cego na época que eu não consegui ver isso aqui? E hoje, observando com um olhar mais maduro, eu estou percebendo que não era o melhor do Senhor para a minha vida. Se eu tivesse acreditado nessa pessoa, se eu tivesse, Senhor, confiado nessa porta aberta, hoje eu não estaria onde eu estou. De repente você olha para alguém que já foi um namorado, uma namorada, e diz: meu Deus, como eu estaria hoje se eu estivesse casado com essa pessoa? Pelo estado que você vê que a pessoa se encontra hoje. Então a gente começa a ver livramentos que o Senhor nos dá em várias esferas da nossa vida. Até igrejas que muitas vezes nós frequentamos e fazemos parte. E ontem eu tive a oportunidade de visitar um casal maravilhoso, e eles foram tão honrosos comigo que até entraram em contato com a minha esposa para saber o que eu gostava de comer. E ali ela informou para eles, e quando eu cheguei lá tinha um bolinho fit de banana, um chazinho, e eu nem sabia que eles sabiam que eu gostava disso. Depois foi que ela me contou, que eles perguntaram a ela, e ele me contando a história dele, e ela me contando a história dela. Eu falei: meu Deus do céu, vocês estão na igreja, que história tão forte. E eu perguntei: você trabalha com o quê? Ele disse: eu sempre liderei louvor, e eu toco todos os instrumentos, e eu canto também, como também sou analista de sistemas, e entendo tudo do que parte da mídia digital, desde a computação até a reprodução de vídeos e preparações. Eu falei: é mesmo, irmão? Deus tem te dado essa graça? Ele disse: pastor, eu trabalho para empresas em prol disso. E eu disse: meu Deus, quantas coisas lindas você sabe fazer. Mas ele estava me contando do processo que viveu na sua adolescência, quando ele perdeu um primo que morreu queimado. Ele é sobrinho de uma irmã em Cristo nossa, que há muito tempo ela não vem, porque ela é de outra cidade, mas eu creio que em breve ela virá. Muitos conhecem aqui a irmã Zilda. E de repente ele contando o quanto era amigo do filho da irmã Zilda, e quando ele veio a falecer, o quanto ele veio a sofrer. E ele contando a sua história, ele disse: pastor, eu tinha tudo para não estar onde eu estou, para não fazer o que eu faço hoje, mas eu vi que o Senhor me deu graça, tanto na universidade como na faculdade, me mostrou a minha atual esposa, entre outros relacionamentos que eu tive, e hoje eu vejo que é o melhor de Deus. E ela contando também ali a história dela, que um dia eu vou deixar para que eles contem mais uma história linda de superação, desde o ventre, quando foi criado em expectativa, desde o seu nascimento, como Deus fez coisas lindas na vida daquela mulher. E eu falei: meu Deus, quando vocês abrirem a boca de vocês, Deus usará vocês profundamente. E ao olhar para você aqui nessa noite, eu tenho certeza que se a gente tiver a oportunidade de pararmos um pouco para conversarmos, eu vou escutar histórias que vão me edificar muito, de pessoas aqui que superaram grandes batalhas, batalhas emocionais, batalhas ministeriais, batalhas financeiras, batalhas espirituais. E de repente eu vou olhar para você e vou dizer: meu Deus, você é um grande milagre. Eu vou ficar surpreso como Jacó ficou quando ele viu a porta dos céus abertas ali, né? Aqui é a porta dos céus, e eu não sabia. Você é essa bênção e eu não sabia. Por isso eu já quero de antemão lhe aconselhar a não silenciar em relação à sua história, o seu testemunho, porque eu tenho certeza que por trás deste homem e desta mulher que eu estou vendo hoje, Deus tem algo extraordinário para contar, como milagre, testemunho e livramento através da sua vida. Diga para o seu irmão, diga: Deus quer te usar poderosamente. Diga: poderosamente. Irmãos, Acabe reinava sobre Israel, e todos nós sabemos que Acabe era um rei ímpio, e principalmente porque ele ia muito pela cabeça da sua mulher, Jezabel. Era um homem que tanto os profetas como também o profeta Micaías profetizavam contra ele, mas não porque tinham algo pessoal contra a vida dele, mas porque de fato ele não andava temente ao Senhor e diante do Senhor. E Josafá era um homem segundo o coração de Deus, que era o rei de Judá, que tinha como a sua capital Jerusalém.
E como eu já contei certa vez aqui a história de Josafá, Josafá era um homem que era extraordinário nas suas atitudes. Ele derribou os altares levantados a outros deuses. Ele ajudou a reconstruir muitas coisas que foram levantadas ao Senhor e depois foram destruídas. E ele andava retamente diante do Senhor. E pelo que eu vejo, vendo a história do rei Josafá, o rei de Judá, ele era um homem que, não é que ele queria diretamente uma parceria com pessoas ruins, é que ele era um homem que ele queria viver em paz com todos. Ele não estava comprando uma causa errada. Ele jamais seria conivente com algo que fosse contrário à vontade de Deus, pela postura ministerial que ele teve. É tanto que nós vemos aqui na sua história que ele temeu ao Senhor. Então diz a palavra que ele desce até um encontro do rei de Israel. E naquela ocasião, naquele encontro, havia paz entre o rei de Israel e entre Ramote e Gileade. Por quê? Porque os sírios haviam possuído Ramote e Gileade, e até então não estavam tendo nenhuma guerra contra o rei de Israel. Só que tem gente que infelizmente não sabe ver as coisas em paz. Tem uma inquietação no coração, que você percebe que não é algo desta terra. É como se a pessoa desse mesmo lugar ao inimigo, e ela quer mexer, ela quer catucar na ferida dos outros para poder gerar guerras emocionais. De repente, aquilo que você viveu na sua casa não era motivo para que o conflito chegasse onde ele chegou. O que você viveu talvez em um trânsito não era motivo para que você chegasse onde você chegou. Tudo depende muito do nosso estado interior e do nosso estado de caráter. Existem pessoas que elas são competitivas e elas são briguentas. Já é a natureza delas. Já existem pessoas que são competitivas, mas elas são tranquilas. Elas vivem a palavra. O que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Tem gente que foge de confusão. Tem gente que foge de coisa ruim. Mas tem gente que gosta de ver. Se alguém disser, olha, tem um paralítico ali andando, eu não sei quantos iriam. Mas se alguém disser, mataram um, você vê logo a multidão em volta. Então nós percebemos que eu não estou julgando o tipo de pessoa, nem a característica, mas que existem pessoas que elas são atraídas por notícias, por guerras, não só a nível de informação, mas porque elas têm agonia com a paz. Elas querem sempre um patamar a mais, elas sempre querem se prevalecer diante de uma situação. E Israel estava vivendo um tempo de paz, um tempo de calmaria, um tempo de passividade. Os sírios estavam quietos no lugar deles, muito embora Ramote e Gileade fosse um território pertencente às terras de Israel, mas haviam acordos, e os sírios não estavam por 3 anos querendo guerrear com ninguém. Como o rei de Israel sabia que não tinha forças para ir sozinho, ele precisava se juntar a outros reis também. Então diz a palavra que quando Josafá ele desce, ele convoca Josafá para ir com ele. Josafá disse, eu vou. Só que naquela ocasião, diz a palavra que ele começa a consultar profetas. Só que muitos profetas estavam naquela época, por medo do rei de Israel, querendo agradar o rei de Israel, e acabavam profetizando aquilo que ele queria ouvir. E esse é o primeiro ponto que Satanás ele toca para tentar nos destruir. É quando nós ouvimos pessoas que trazem o que nós queremos ouvir, que vai encher o nosso ego. Não que você não precise de um elogio, de uma honra. Isso é importante, isso é fundamental e isso é bíblico. O próprio Jesus nos ensinou. O Jesus que exaltou Pedro, repreendeu Pedro. Então nós não podemos ter apenas um lado da nossa vida, sermos uma pessoa crítica. Temos que ter os dois lados. Temos que saber elogiar e temos que saber também criticar de maneira construtiva. Mas os profetas que estavam ali por medo ali da reação do rei de Israel, eles profetizaram em favor dele, dizendo que ele subisse a peleja, que ele iria prevalecer, que ele seria o homem que iria vencer as batalhas. Eu estou usando uma linguagem simples e direta para que você possa entender. Só que Josafá, ele sabia que Deus tinha algo mais para falar, e ele citou a questão de Micaías, porque ele sabia que era um homem de Deus.
E diz a palavra que naquela hora o rei de Israel disse: não, esse aí só profetiza o que é ruim para mim. De repente tem gente que chega para falar a verdade, para que você tenha um livramento, para que você não vá, e isso é muito natural de homem e de mulher, de casais. A esposa diz: meu filho, não vá por aqui. E eu digo a você que na grande maioria das vezes elas estão certas. Por quê? Porque o homem, ele é mais impulsivo na sua natureza. A mulher, ela já é mais sábia no aspecto de pensar. Eu não estou qualificando o gênero humano, mas eu qualifico que a mulher, ela tem uma observação mais ampla. Por isso que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, e lhe fez uma adjuntora. Mas não se trata só de uma esposa, mas de uma mãe, de um pai, de alguém que tem uma visão panorâmica maior. Duas cabeças pensam melhor do que uma. Quando de repente eu não sei que norte tomar, eu não sei para onde ir, eu busco um dos pastores, eu pergunto a alguém que é mais íntimo meu, mais próximo, como eu deveria agir diante dessa situação. Eu não tenho muito entendimento sobre isso. Você poderia me ajudar? E eu vejo a bondade, eu vejo a lealdade e a fidelidade de homens e de mulheres de Deus que estão ali para servir e tentarem ajudar. Mas é interessante que o profeta ali, Micaías, ele falava aquilo que era certo, aquilo que Deus mandava ele falar. E diz a palavra que ele chega para o profeta, aliás, ali para o rei de Israel, e ele começa a falar exatamente o que ele queria ouvir. Só que o rei de Israel já o conhecia e já sabia o que ele tinha para dizer. E ele colocou para ele realmente que ele não prevaleceria diante daquela batalha, que ele morreria, que o seu sangue escorreria. Aí vem o rei de Israel, olha para o rei Josafá, rei de Judá, e disse: eu não disse que tudo que ele fala e profetiza é contra mim? Vai de encontro àquilo que eu vejo de bom. Mas não era a verdade. Era Deus promovendo um livramento, e ele não estava querendo aceitar. Porque tem gente que quando coloca uma coisa na cabeça, coloca. Tem gente que quando quer uma coisa, por mais que Deus mostre, meu filho, já estou mostrando para você que você está se machucando, que você está se ferindo, que você está se magoando, mas você quer insistir nisso aqui, você vai se prejudicar mais na frente. Então ouça a voz de Deus hoje. Nós somos guiados pelo Espírito. Se Deus hoje fala conosco através da sua palavra, dizendo que aquilo não vai ser favorável, dizendo que aquilo não vai ser bênção para nós, e ele começa a trazer sinais pela falta de paz que nós sentimos no nosso coração, dê ouvidos à voz do Espírito. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Se você for submisso e fiel àquele que era, que é e que há de vir, ao Todo-Poderoso, ele te respaldará. Quem é espiritual, disse Paulo, entende as coisas do Espírito. Tem gente que hoje pode dizer: é um louco não entrar por essa porta, é um louco não aceitar essa proposta, é um louco estar naquela igreja. Mas só você e Deus sabem a experiência que você teve com o Senhor. Então o que Deus falou está falado. Creia, confie e não retroceda, porque a palavra de Deus, ela prevalecerá em você e através de você. Porque se você entrar no enrascada, não só você sofre, mas quem te ama sofrerá. Mas eu declaro nessa noite pela fé que Deus está te dando em todas as esferas da sua vida um grande livramento. Se você crê, diga aleluia, diga glória a Deus. Eu quero declarar para você que está em casa, que Deus está trazendo sinais, que Deus está te dando grandes livramentos, que Deus está te mostrando por onde você tem que ir, qual atitude você precisa ter. Seja sensível à voz do Espírito, porque a palavra dele na tua vida te respaldará e se cumprirá. Muitos podem achar que você é louco, mas lá na frente verão o grande livramento que o Senhor te deu. Receba em nome de Jesus, aleluia. Então de repente a gente quer insistir, porque afinal de contas era um contra vários. E Micaías,
Ele ainda foi ousado e disse: mentiram para você. Teu cabelo está bonitinho. Não, não. Chega outro, não está bacana não. Dá para dar uma melhoradazinha aqui. Eu não estou falando de sinceridade e transparência. Você tem que ser sincero, tem que ser transparente. Agora com educação e com jeito. Não é chegar e dizer: você está assim, você está assado, entristecer o irmão e deixar ele mais acabado e mais acabado do que antes. Quem ama, fala, mas fala com amor, fala com sabedoria. Você conhece o temperamento da pessoa. Quem ama tem um ponto de equilíbrio. Quem ama, elogia, mas também diz o que é certo para construir. E você que ama essa pessoa que está ali falando, você não vai rejeitar a repreensão, porque até o próprio Deus repreende o filho a quem ama. E lá em 1 Coríntios está escrito que o amor tudo suporta, tudo crê e tudo espera. Se você crê que é assim, diga aleluia. Primeiro princípio para receber livramento: diga para o seu irmão: não mexa no que está quieto. Tem menino que gosta de mexer em casa de maribondo. Tem gente que quer mexer na cobra. Tem gente que quer investir tudo de uma vez. Eu lembro na época, eu vou rasgar aqui, da Telex Free e da Bebum. Tinha gente que podia começar aos pouquinhos, mas não, já foi na lapada grande. Na lapada grande quebrou também. Por quê? Porque a gente, ou é tudo ou é nada. Vai subindo um degrau por vez, é mais prudente. Vai comendo pelas beiradas como papa. No final você termina o prato completo. Fala para o seu irmão, diga: não mexa naquilo que está quieto. Mas eram inimigos. O território não era deles, mas ele, o rei de Israel, pelo contexto histórico, ele já tinha um bastante, ele já tinha o suficiente. Mas muitas vezes a nossa ganância de não nos conformarmos não é você não querer crescer na vida. Você pode querer crescer, mas que você cresça em cima de uma promessa, em cima de uma palavra, em cima de um firmamento, em cima de uma base e em cima de princípios. Que você não cresça matando gente, atacando pessoas, mas que você cresça, porque o Senhor decidiu tirar você de baixo e colocar em cima. O Senhor decidiu tirar você como plebeu e te fazer andar como príncipe. O Senhor decidiu fazer do fraco forte. O Senhor decidiu fazer do pequeno grande. O Senhor decidiu fazer do incapaz o improvável, aquele que vai ter a capacidade de chegar onde ninguém chegou. Se você é um desses, aplauda o Rei da Glória e diga glória a Deus. Mas se é para Ele, mais forte, naquele momento, rei Josafá e rei de Israel, decididos, vamos pelejar. O rei de Israel disse: eu vou disfarçado de soldado. Porque o rei da Assíria disse: eu não quero que ataquem nem grande nem pequeno. O nosso propósito é com o chefão. Como diz um ditado popular, com o dono dos burros ou dos bois. Esqueçam os outros. Nós não queremos, para você ver, mesmo, pastor Gledson, mesmo sendo sírios, eles não queriam matar os israelitas. Eles não queriam mexer com o povo de Israel. Eles não queriam destruir uma nação. Eu não estou querendo aqui pintar os sírios de bonzinho. O pastor Gledson até brinca comigo: pastor, é impressionante como o Senhor torna uma pessoa boa ruim e uma pessoa ruim boa. Mas eu vou falar uma verdade, que os sírios não queriam matar a nação de Israel. Não queriam não. Porque a ordem do rei foi: não toquem nem grande nem pequeno.
Um exemplo, está vendo o pai, está vendo a mãe, está vendo A, está vendo B, não toquem. Vocês só vão tocar naquele que está provocando a guerra, que é o cabeça, que é o rei. Vocês vão persegui-lo. Eu não quero guerra com os outros, eu não quero destruir os outros, eu só quero destruir o que tenta nos destruir. Eu não vou pregar nessa noite aqui defendendo os sírios, mas também não vou pregar exaltando o rei de Israel. Ele vai, o que é que ele faz? Ele se disfarça. Já o rei Josafá não, ele vai vestido com vestes reais. É forte o que eu vou dizer para você, mas quer viver livramento? Viva uma verdade e não uma mentira. Fala para o seu irmão, viva uma verdade e não uma mentira. Você pode sofrer por causa da verdade, mas você entra em todo lugar, e o pai da verdade, ele vai te respaldar. Mas quem é o pai da mentira? Quem é que mente desde o princípio? Que veio para roubar, matar e destruir? Satanás. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir, para desfazer as obras do diabo. Contra fatos não existem argumentos, contra a verdade não há inverdade. Jesus, ele disse que não pode ser colocado outro fundamento. Paulo disse que outro evangelho não pode ser pregado além do de Cristo, seja ele maldito. Vai com a verdade, porque Deus vai te respaldar em cima da verdade. Agora eu vou falar uma coisa boa para você. Diga para o seu irmão, você é da realeza. Não, desse jeito, ele não é não. Fala com fé, aponta para ele. Diga, você é da realeza. Mesmo que às vezes não pareça. Diga, mas você é da realeza. Diga, a coroa pode não ser vista, mas a Bíblia fala de uma coroa de glória. A Bíblia fala em Apocalipse de um galardão, de uma recompensa dos justos. Você é da realeza, então se vista como você é. Mas pastor, isso pode me custar um alto preço. Eu posso ser perseguido, eu posso ser açoitado, eu posso apanhar como Paulo apanhou. Não tem problema não, meu filho. Você pode apanhar como Paulo apanhou, mas quem vive na verdade, caminha na verdade. Como na verdade, na luz ele está. Existe terremoto quando você entra na cadeia. Quem caminha na verdade, existe livramento, como houve na vida de Pedro, no capítulo 12 de Atos. Quem caminha na verdade, na luz, como na luz ele está, pode morrer com ele, mas com ele também ressuscita. Se você crê que é desse jeito, diga aleluia. Não use disfarce. Na igreja eu sou de um jeito, em tal lugar eu sou de outro. O que você é, você é. Busque manifestar o caráter de Cristo. Busque usar as vestes que Deus preparou para que você usasse. Se você é rei, rainha, ande como tal. Sabe por quê? Porque você pode confundir a terra. Agora é forte o que eu vou lhe dizer. O céu você não confunde nem engana. Você pode se livrar das setas terrenas, mas das setas espirituais você não se livra. O homem que não sabia mexer em flecha, do acaso, do nada. É por isso que eu digo, as leis espirituais não se confundem. O que o homem planta, ele colhe. O que ele semeia, ele também vai colher. Quantos estão entendendo aqui nessa noite? Diga aleluia. Diga segundo princípio, fala para o seu irmão, bata na mão dele, diga, ande na verdade e viva a verdade, não a mentira. Pastor, eu sou limitado mesmo, eu sou fraco, eu sou falho. Se eu chegar aqui e disser eu sempre fui bonzinho, eu sempre fiz isso, não vai gerar impacto nenhum, porque isso pode ser uma mentira, ou de repente Deus não vai me respaldar na mentira, e o meu testemunho não vai trazer impacto. Mas se de repente chega alguém aqui, pastor, eu já vivi isso, já vivi aquilo, mas hoje eu estou na igreja. Não sou o melhor de todos, nem quero ser, mas eu quero Deus, eu quero a Cristo. Deus vai te respaldar na verdade, sabe por quê? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então se alguém quer se disfarçar daquilo que não é, deixe ele lá.
O rei de Israel queria confundir o exército da Síria. O rei de Israel queria colocar o rei de Judá numa emboscada. Você confunde o homem, mas você não confunde Deus. Você mexe aqui na terra, mas o céu sabe onde você está mexendo. Caminhe à luz da palavra. Por isso que Davi, caminhando com Deus como homem segundo o coração de Deus, ele diz: guardei a tua palavra no meu coração para cumprir, Senhor, e nele eu a escondi, porque a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Se você crê que esta é a palavra de Deus, viva e eficaz, diga aleluia. E vai ali andando e persegue o rei Josafá, porque disseram: este é o rei, ele está vestido com vestes reais. De repente ele gritou, ele disse: eu não sou o rei de Israel, eu sou o rei de Judá. Ele não era alvo de morte. Terceiro princípio, diga para o seu irmão: deixe de se meter em confusão que não é sua. Sabe qual era a maneira dele proteger Josafá, o rei de Israel? Não vá não, você está errado. Se Deus falou, eu confio. Mas muitas vezes, para agradar os outros, eu digo isso porque eu já fui muitas vezes assim também, a gente acaba dando sim para os outros e dando não para a gente, pagando o preço. Deixamos de viver a vida que Deus tem para nós, para vivermos a vida das pessoas. Entenda que o que Deus tem com você, Ele tem com você. Por pouco você não morreu, por pouco você não caiu numa enrascada, e o Senhor te deu um livramento. E talvez você chegou aqui dizendo: Deus, fala comigo, porque eu estou precisando ouvir a sua voz. E eu quero dizer para você, minha querida, se prepare, porque Deus está realizando uma cura interior dentro de você. Deus está tirando coisas e pessoas no ano de 2022. Tem gente que vai embora da tua vida e você já está sentindo isso, mas novas pessoas chegarão para te tirarem dessa zona de batalha. E de repente você está correndo, você vai de um lado para o outro, até você dizer: não sou eu não. Você se cansou, você se fadigou, mas você se vestiu com a verdade, e você falou a verdade, revestivo de toda a armadura de Deus, revestidos, para que no dia mau, havendo feito tudo, continuareis firmes. Então entenda que com a verdade você passa. Não entre em confusão que é de outra pessoa. Fulano de tal vai ali e mente por mim. Você pode guardar alguém, você pode não contar o segredo de alguém, você pode proteger alguém. Diga para o seu irmão: proteção é diferente de mentira. Proteção é ficar calado, proteção é ser escudeiro, proteção é dizer: aqui ninguém toca, aqui ninguém mexe, porque eu conheço, tem que passar por cima de mim. Isso é proteção, isso é amor. Você está entendendo? Mas mentir pelos outros, se vem com uma conversa que sabe que vai terminar mal, desvia o assunto. Seja sábio na sua maneira de ser, de falar, de tratar. Tenha posicionamento. O rei estava vestido com vestes reais. Achavam que era ele, mas quando ele gritou dizendo: não sou eu, pararam. Diga para o seu irmão: quer parar de ser perseguido? Diga: apesar de que você vai continuar sendo perseguido sempre, porque você dá fruto, mas diga para o seu irmão: já existe tanta guerra, meu irmão. Fala com fé para ele, isso aqui é forte. Já existe tanta guerra, e você ainda procura mais. Pelo amor de Deus, já tem tanta batalha nessa terra,
Porque a vizinha colocou um lixozinho na tua porta, chega lá e tira com a pá e vai orar por ela. Vai brigar com a vizinha por conta do lixo. Porque atrasou um pouquinho para vir para a igreja, mas a esposa sempre tem um horário, vai brigar por conta disso. Já tem tanta batalha, tanta coisa séria para a gente se preocupar, mas se preocupar com besteira, com picuinha. Deixa Deus pelejar a tua causa. Você tem advogado e você tem juiz. Busque ter paz com todos. Deixe disso de eu estou intrigado, eu não falo, eu não amo. Acaba com isso, meu irmão. Só vai sobreviver no evangelho quem tiver com as mãos limpas e o coração limpo. E eu sempre digo que santo não é aquele que nunca se suja, mas é aquele que sempre se lava. Ao começar por mim, eu tenho carrapichos, eu vou errar, você vai errar, mas o nosso alvo é Cristo. Eu quero ter paz com você. Você quer ter paz comigo? Acaba com essa história de vingança. Ame o seu irmão e demonstre esse amor. Então pare de arrumar guerra, ok? Se o marido chegar em casa e você pediu a lista de compras e ele esqueceu o sabão em pó, não vai brigar com ele porque ele esqueceu o sabão em pó. Diga, amor, faltou o sabão em pó, você pode comprar? Já aconteceu lá em casa também. Pastora chegar, amor, tu esqueceu isso. Amor, você esqueceu aquilo. Depois que a gente foi ver, ela disse, não, então me dê que eu vou comprar. Não tem necessidade. Tem coisas que são pequenas, o almoço ainda não está pronto. Isso aqui ainda não resolveu, mas vai resolver. Pare de arrumar confusão. As confusões já vêm para você. E você indo para elas, aí pronto, a desgraça está feita. Tá ou não está, pastor? Mas naquela hora, um homem que nem sabia atirar. Agora eu digo uma coisa: a terra pode não saber atirar, mas os céus sabem. Quando Deus ele permite dar uma ordem, ele dá. Quando ele traz uma palavra, ele cumpre. Saiu uma flecha entre as fileiras e tocou o homem que ninguém sabia que era o rei de Israel, e ele foi ferido. Porque Deus falou através de Micaías. Ele sabia do que aconteceria. Ele se arriscou porque ele quis se arriscar. É tanto que eu digo a você: se houvesse uma guerra para eles se destruírem, todos seriam mortos ali. Mas o rei de Israel, para finalizar, ele disse: eu estou ferido. Pediu ao homem para parar. Estava tão ferido que após o tempo ele veio a morrer. E a Bíblia diz que foi cada um para a sua terra e para a sua cidade. Por que a guerra não continuou? Porque o autor da guerra morreu. E eu quero declarar hoje, eu não quero dizer que o rei Josafá não, o rei de Israel era Satanás, mas é quase isso. Mas aquilo que provoca guerra na tua vida hoje vai morrer. Porque a guerra só está acontecendo porque uma situação está se levantando sem necessidade. Uma situação que já poderia ter passado a página, já poderia ter virado essa página da tua história, mas continua te perturbando, te perseguindo. E eu declaro hoje que você vai voltar para casa em paz, como todos voltaram. Josafá voltou vivo, os homens voltaram vivos, ninguém morreu, só quem morreu foi o rei de Israel. Deus vai permitir que a única coisa que morra hoje na tua história é o que tenta gerar guerra e te destruir. Se não fosse a morte do rei de Israel, a guerra permaneceria. Mas Deus teve a providência de permitir que aquele que provocasse guerra fosse morto. Levante suas mãos se você crê, e eu profetizo que você vai voltar em paz. Diga para o seu irmão, diga: a paz vai reinar. Diga: a paz vai reinar. Bata na mão dele e diga: eu começar por você.
Pode ter gente com falta de paz perto de você, pode ter gente que quer conflito, que quer guerra, mas você tem o príncipe da paz, você tem o Emanuel, o Deus conosco, você tem aquele que era, que é e que há de vir. E quando ele fala, falou, está falado, prego batido e ponta virada. O último princípio é esse: Deus vai matar o que promove guerra na tua história. Só que aqui eu não estou falando de pessoas. Nossa luta não é contra carne ou sangue. Estou falando de uma circunstância. O rei de Israel não é uma pessoa. Então agora Deus vai abrir a sepultura e vai abrir o caixão da minha vizinha, de quem eu devo. Não estou falando disso não. De quem eu não gosto, estou falando disso não. Que isso não é evangelho nem cristianismo não. Isso é desamor e vingança. Estou falando do que tira a tua paz. Não precisa mais. Já passou tanta coisa. É desnecessário. Uma guerra foi colocada, e uma guerra cessou, porque o rei de Israel morreu. Agora eu lhe pergunto, meu querido pastor Gledson e meus irmãos aqui: Josafá morreu, os israelitas morreram, o povo de Judá morreu? Não, está aqui no final do texto. Todo mundo voltou para a sua casa e para as suas cidades, porque o povo não queria brigar. Vocês estão me entendendo? Deus está trazendo livramento, e eu profetizo que até domingo você vai ter um sinal dessa palavra. A guerra financeira que você vem passando, a guerra emocional, a guerra espiritual, Deus está fazendo cair por terra. Você pode ouvir à sua volta bombas, você pode ouvir explosões, você pode ouvir rumores de guerra, mas no seu interior você vai ter paz. Vai ser como Jesus. A multidão gritava para apedrejar lá em João capítulo 8 a mulher que foi pega em adultério, mas ele continuou em paz, escrevendo na terra: nada e ninguém vai roubar a paz do teu interior. É tempo de paz, é tempo de amar, é tempo de passividade. Coloca as armas humanas no chão. Você não tem mais que lutar contra pessoas, não tenha mais intrigados. Acaba com isso. O que depender de vós, tenha paz com todos quantos creem que o nosso Deus é um Deus de livramento. Dá glória a Deus e aplauda Jesus por um minuto, se você crê. Mais forte, leva na xeria da lâmpada. Oh glória, oh glória, oh glória. Vem cá, pastor, vem cá. Ora, encerrando, aleluia. Eita, Deus tremendo. Fique em pé no seu lugar, fique em pé, aleluia. Olhe para cá. Deixa eu te falar uma verdade. No texto que o pastor André leu, a Bíblia diz que o arqueiro, o flecheiro,